a produção de morangos suspensos, manejo orientado pela IPAGRE agora também passa a fazer parte do protocolo de boas práticas da Organização das Nações Unidas. Nós vamos conhecer de perto uma propriedade modelo localizada no município de Jupiá, oeste catarinense. De longe, ela parece uma estufa normal. De perto, a gente nota a diferença. A estrutura não tem lonas laterais, justamente para que o ar circule livre e ajude no crescimento dos morangos. Fazem 2 anos e meio que seu Geraldo decidiu apostar nesse tipo de cultura, onde os pés e frutos ficam a mais de 1 metro de distância do solo, plantados nesses sacos, chamados de slabs. A gente foi visitar uma propriedade, daí a gente viu nessa outra propriedade, e daí foi onde começou o interesse por isso. A gente viu que é um produto que podia dar um bom retorno, daí começamos meio devagarinho para experimentar, fazer um teste. E está dando certo. Como o produtor sempre trabalhou na lavoura, acabou tendo que buscar conhecimento para produzir os morangos e começou devagarinho, tudo para pegar o jeito da fruta e assim ter menos perdas nos primeiros anos de plantio e colheita. Isso é um aprendizado para a gente, porque isso aqui é uma produção meio complicadinha, mas só que devagarinho a gente vai aprendendo, é trabalhando que a gente aprende. Então eu penso assim, que em vez de a gente ter começado com bastante, 3, 4, 5 mil pés, começamos com um pouquinho só, até aprender, né? Depois, com o tempo, devagarzinho, a gente vai tentar ver se consegue aumentar a produção. E quando ele tem alguma dúvida sobre o manejo, acaba ligando para a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado, que desde o começo tem prestado assessoria na produção. Ainda é difícil saber onde esse sistema de plantio teve início, mas existem relatos de que os primeiros pés ou primeiros abrigos acabaram sendo construídos no Rio Grande do Sul como forma de teste na década de 90. Em Santa Catarina, esse modelo, que agora passa a fazer parte da plataforma de boas práticas da Organização das Nações Unidas, a ONU, é difundido pela IPAGRE, ideal para pequenas propriedades, beneficiando assim a agricultura familiar. É que o protocolo acaba disseminando para o mundo todo que esta prática sustentável pode ser replicável. Essa é a 9ª tecnologia da IPAGRE escolhida como exemplo para a agricultura e alimentação mundial. Especialmente devido à redução da mão de obra hoje nas propriedades, é uma realidade das propriedades, né? Então, esse sistema otimiza bastante o uso da mão de obra. Alguns dados dão conta de que um produtor ou uma pessoa cultivando plantas nesse sistema consegue cuidar o dobro de plantas do que se fosse via solo, né? Então a otimização é muito grande nessa questão do manejo. Para quem ficou curioso, interessado no formato de plantio semi-hidropônico, Sônia, que é engenheira agrônoma, explica que existem algumas diferenças com relação ao sistema tradicional em contato direto com o solo. Nesse caso, não vai haver o preparo do solo e adubação, que envolveria uma exigência em mão de obra, porque a fertirrigação e a irrigação é feita de forma automatizada. Então, existe um timer, né, que faz isso automaticamente aqui, não exigindo, então, o que o produtor faça esse trabalho. O que tem feito muitos produtores optarem pela produção suspensa à base de água e substrato com casca de arroz é a rentabilidade com a venda dos produtos após recuperar todo o investimento. No primeiro ano, a cada R$1 investido na atividade, existe um retorno estimado de R$1,04. No segundo ano, esse valor pode passar para R$3,40. No ano inicial da implantação tem um custo bastante elevado devido ao desembolso de capital necessário para a construção do abrigo. Só que esse abrigo ele pode durar por vários anos, né? Aí até 10 anos. O sistema de irrigação também vai permanecer o mesmo, o conjunto de motobomba e as fitas aspersoras, né? Esse continua o mesmo. Então, por 2 anos você vai utilizar o mesmo slab com o substrato e as mudas. E isso que vai variar a partir do segundo ano, que vai ser necessário fazer essa troca. No segundo ano também, a produtividade por planta é maior, então por isso que o retorno acaba sendo maior. Outra questão positiva também diz respeito ao manejo. Assim, nas bancadas, os morangueiros acabam produzindo mais.
Ele é o mais vantajoso porque aqui em cima, nas bancadas, os insetos atacam menos, né? É mais prático para a gente trabalhar, um risco a menos para os insetos. Ataca sim, ataca, mas é menos do que no chão. E agora chegou a hora do quadro Sabor da Terra com uma receita de bolo de prestígio, só que numa versão saudável. Acompanhe. De vez em quando bate aquela vontade de comer um doce. Aí é difícil não sair da dieta. Mas eu vim aqui para aprender junto com vocês um bolo de prestígio saudável. E é a Luana quem vai ensinar qual o diferencial dessa receita. Então, Fran, o bolo de hoje é um bolo sem farinha, com baixo carboidrato. Ou seja, e melhor, promete ser saudável e gostoso. Então vamos acompanhar o modo de fazer. Vamos começar pelo preparo da massa. No liquidificador, coloque 7 ovos, 2 colheres de óleo de coco e bata por uns 30 segundos. O próximo passo é acrescentar 7 colheres de cacau em pó, 5 colheres de açúcar mascavo e novamente bater no liquidificador. Depois é só acrescentar o coco ralado. Por último, uma colher de fermento. Eu utilizei o açúcar mascavo, mas você ainda pode utilizar ou mel ou xilitol, a mesma quantidade, 5 colheres. Agora é só untar a forma com óleo de coco, despejar a massa e colocar para assar. Enquanto isso... Agora nós vamos fazer a ganache de chocolate. O primeiro ingrediente é a biomassa de banana verde, que nós utilizamos para tornar a receita ainda mais funcional e saudável. 50 gramas de chocolate 70% cacau, 2 colheres de açúcar mascavo e 1 colher de cacau em pó. Por que eu utilizo o cacau em pó além do chocolate? É para tornar a ganache um pouco mais escura e mais bonita. Olha só, ficou pronta. Questão de 3 a 5 minutinhos. E você já pode desligar o fogo. E claro que eu vou encerrar comendo um bolo de prestígio, né? E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do RIC Rural. Lembrando que se você quiser ver novamente as matérias que nós mostramos no programa de hoje e em outras edições, basta acessar o site www.ricmais.com.br. E se tiver sugestões sobre matérias, reportagens que você gostaria de ver aqui, de repente alguma curiosidade da sua cidade ou região, você pode mandar um e-mail para ricrural@ricsc.com.br. Um ótimo domingo a todos, um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau!